ler aqui o capítulo 4 de Gálatas. Quero ler do versículo 1 ao 7. Preste bem atenção nessa leitura e logo retomaremos então o capítulo 3. Na verdade, vamos ler aqui o capítulo 4 como quem estabelece um ponto de fuga daquilo que se diz no capítulo anterior. Ou seja, as três considerações que nós vamos colocar aqui no capítulo 3, elas buscam o capítulo 4, versículo de 1 a 7, como sendo um resultado daquilo que se diz. Leia comigo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém, queridos? Amados, prestem atenção nessas palavras iniciais do capítulo 4 de Gálatas. Veja como que o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma referência ao tempo. Isso aqui é extremamente importante. Ele faz uma referência ao tempo. Observe que até aqui o apóstolo Paulo tinha argumentado, dizendo, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Ele tinha argumentado dizendo, admira-me que vocês estejais passando tão depressa para outro evangelho. Ou seja, ele vai trazendo um tanto de argumentações, falando da sua admiração diante do afastamento que os Gálatas estavam tendo do verdadeiro evangelho. Mas é agora, neste ponto, sobretudo no capítulo 3 de Gálatas, a partir do versículo 6 em diante, como começamos essa manhã, é que o apóstolo Paulo começa a trazer a fundamentação teológica acerca desta verdade fundamental. Ou seja, ainda que o apóstolo Paulo fosse o apóstolo Paulo, sendo ele apóstolo, tendo tamanha autoridade para definir o que é a verdade de Deus, entretanto, nem ele, nem os outros apóstolos, e nem mesmo Jesus Cristo, em nenhum momento eles impuseram a verdade como quem tem essa autoridade. É assim e ponto final. Você tem que deixar a lei de lado para seguir a graça e não questiona. Pronto, é só isso mesmo. Nem Jesus fez isso, nem os outros apóstolos fizeram isso, nem mesmo o apóstolo Paulo fez dessa maneira. Como é que eles fizeram? Ora, todo o seu ensinamento era fundamentado nas páginas do próprio Antigo Testamento. Ou seja, Jesus Cristo, os demais apóstolos, e sobretudo o apóstolo Paulo, digo sobretudo porque estamos estudando a sua carta, ele procurou fundamentar a verdade por ele apresentada nas páginas do Antigo Testamento. Lendo Moisés, isto é, a lei, que seja a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, ou citando alguns dos profetas. O que significa que não basta eu dizer para os irmãos que tem que ser deste modo ou de outro, e não basta quem quer que seja falar como deve ser ou como não deve ser. A fé do cristão deve estar fundamentada única e exclusivamente na Escritura. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele estabelece essa verdade acerca da lei, em detrimento à fé, à graça e o Espírito, ele o faz fundamentando como quem discorre o Antigo Testamento, fazendo uma exegese bíblica do texto da própria Escritura veterotestamentária para demonstrar aos seus ouvintes ou leitores imediatos que aquilo que ele diz já estava dito. Que ele, enquanto um apóstolo de Jesus Cristo, apenas compreendeu por revelação esta verdade e constatou esta revelação no Antigo Testamento. O que significa que é a própria Escritura do Velho Testamento que já anunciava, que já predizia, que já anunciava
um novo tempo, uma nova era, uma nova dispensação em que Deus instauraria e estabeleceria a sua graça. É certo que quando se discute hoje em dia essa relação lei, ou que seja Antigo Testamento, na qual ou no qual está contida a lei, e que a lei ali no Antigo Testamento é a estrutura. Se você tirar a lei do Antigo Testamento, ele se desmonta completamente, porque toda a estrutura, tudo que estruturava a vida do povo de Israel, que preenche as páginas do Antigo Testamento, era a lei. Então observe que quando se discute esta relação graça e lei, eu sei que há sempre uma tensão muito grande, porque como nós temos visto até agora, há uma resistência, em razão dos inimigos da verdade, que culturalmente, tradicionalmente, nos legou por herança essa ideia de que as obras são fatores fundamentais para a salvação. Isso é porque culturalmente nós recebemos, todos que aqui estão, de uma maneira geral, grosso modo, ou foram católico, apostólico, romanos no passado, ou foram espíritas, ou quem sabe foram evangélicos. E essas três vertentes ditas do cristianismo, eu digo ditas porque o espiritismo sim coloca como sendo cristianismo, como sendo cristão, haja vista que eles têm o chamado Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Allan Kardec. Então essas três vertentes ditas do cristianismo pregam as obras, sejam as obras de Moisés, sejam as obras de homens, sejam obras humanas, mas uma coisa é que todas as religiões feitas e inventadas por homens trazem como coluna central o fazer, o produzir, o conquistar, o operar, ou seja, a indústria humana. Eu não estou dizendo aqui que o cristão ele não vai produzir fruto, nós veremos isso amanhã. Ele vai produzir fruto, certamente. Mas a questão é que para que você possa produzir o fruto que Deus quer que você produza, que é o fruto do Espírito e não o seu próprio fruto, é preciso que a primeira coisa que você faça é se desligar e se desarraigar completamente da lei, para que você viva unicamente por fé, porque somente a fé que opera no nosso espírito é capaz de, por meio do Espírito, produzir aquilo que Deus deseja que nós produzamos. Então o apóstolo Paulo, ele busca fundamentar essa verdade nas Escrituras, e aqui no capítulo 4, portanto, ele nos chama a atenção para a questão do tempo. Eu quero que você olhe na sua Bíblia, que você atente para isso. Ele começa com uma metáfora, dizendo assim, olha, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é senhor de tudo. Que metáfora é essa? Ele está dizendo assim, olha, pense você num herdeiro, numa criancinha que tem um pai, que a criancinha vai um dia herdar a herança do pai. Ele diz, olha, durante o tempo em que o herdeiro é menor, e aqui fala-se da idade, sendo ele herdeiro, em nada difere do escravo. Ou seja, a condição do herdeiro em relação ao escravo, na prática, é uma só. Por quê? Porque o escravo ele não é dono de nada, ele é servo. E o herdeiro, embora dono de tudo, não tinha como se apropriar em razão da sua idade, porque ele era menor, não tinha como tomar posse dessa herança. Então, numa questão prática, o herdeiro em nada difere do escravo, posto que senhor de tudo. Embora seja ele senhor de tudo, em nada difere do escravo. Mas o que o apóstolo Paulo quer falar com essa metáfora? Ele diz assim no versículo 2, ele continua, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Ou seja, aquele herdeiro, aquele infante, aquela criança, ele não pode se apropriar da herança, pelo contrário, ele está sendo conduzido pela mão de um tutor, de um pedagogo, né? O termo grego aqui é pedagogo, alguém que vai cuidar daquela criança até o tempo pré-determinado, até que essa criança chegue à fase adulta e ele possa então, na condição de filho e sobretudo na posição de filho maduro, se apropriar
daquela herança. Essa é a metáfora. E ele diz no versículo 3, assim também nós. Quem aqui entendeu a metáfora do herdeiro? Da criança, da herança, da menoridade, do tutor e da maioridade. Todos entenderam? Agora o apóstolo diz, assim também nós. Vamos transferir agora a ideia do herdeiro, do menor, da herança, do tutor e da maioridade para a nossa experiência. Ele diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E rudimentos do mundo, cuidado, porque a questão do vocabulário e do significado das palavras acaba nos pegando e nos levando a uma falsa compreensão do texto bíblico. Por exemplo, hoje de manhã, ao falarmos sobre carne, entendemos em Gálatas 3 que carne não significa exatamente o que se entende por carne em Gálatas 5, sobre as obras da carne pecaminosa, mas se refere ao esforço natural. Aqui quando diz, nós quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que se entende por rudimentos do mundo? O que se entende? O que são os rudimentos do mundo? A palavra rudimentos significa simplesmente os primeiros ensinamentos. Os ensinamentos elementares. Seria como que o que nós chamamos hoje de beabá. Você sabe que o beabá está à frente do ABCD, né? E do A, I, O, U. Primeiro a criança aprende na escola o quê? A, E, I, O, U. Aprende as vogais. São as mais fáceis, inclusive, de se falar. De modo que ali já são os primeiros ensinamentos. São os rudimentos da educação. Daqui a pouco ela vai aprender as consoantes e vai aprender a juntar a consoante à vogal. B com A é o beabá. Beabá. Não é interessante? São os primeiros começos. Agora, é lógico que agora a educação, ela não para aqui. E não se começa a ensinar o A, I, O, U, depois o ABCD, depois o beabá, para que se esgote nisso. Não, são os primeiros começos de uma educação, com vistas a posteriormente, você pegar um texto denso, um texto complexo, e você poder lê-lo e extrair do texto todo o seu significado, a partir de uma série de prismas diferenciados. Seja você apreendendo a partir da gramática textual, ou a partir então de uma visão literária, mítica do texto, não importa, uma visão hermenêutica, mas busca-se uma compreensão de algo muito grande no futuro. Quando o apóstolo Paulo diz, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, ele quer dizer, estávamos servilmente como escravos, amarrados e presos, sem ter o que fazer, junto aos rudimentos do mundo. Isto é, aos primeiros começos, aquilo que se podia compreender acerca de Deus e acerca da verdade, ou seja, os primeiros conhecimentos rudimentares e elementares acerca da verdade. Ele fala de um tempo de menoridade, enquanto o herdeiro é menor. Versículo 4 ele diz, vindo porém, e aqui ele vai responder a pergunta, pastor, se quando nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, então quando é que se chega à maioridade? Quando é que se chega? Ao estado de maioridade, para que possamos então tomar posse da herança. Ele explica dizendo, vindo porém a plenitude do tempo. Ou seja, em um dado momento da história, o tempo chega na sua plenitude. Então observa que aqui não se fala de uma questão individual, fala-se de uma questão coletiva. Os homens todos viviam segundo os rudimentos do mundo, viviam a menoridade. O povo de Israel, embora servos de Deus, embora nação de Deus, embora povo de Deus, vivia servilmente sujeito aos rudimentos do mundo. Não podia se apropriar da verdade
na sua plenitude da herança. Quando foi então que essa humanidade chega à maioridade para se apropriar dessa herança? Vindo, porém, leia na sua Bíblia, a plenitude do tempo, o que aconteceu? Deus enviou o seu Filho. Então, quando Deus envia o Filho, esse é o momento em que o tempo chega na sua plenitude, e então os homens alcançam o tempo da maturidade. E agora, quando Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E para que Deus enviou o seu Filho, queridos? Quem aqui já ouviu dizer alguma vez que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário? Já ouviram? Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade, está em João, capítulo 3, versículo 16. Não é isso mesmo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse deu, quer dizer, entregou a morte na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, quantos já ouviram, ou se ouviram, quantos já refletiram? E se refletiram, quantos já ponderaram e levaram em conta quando o apóstolo Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Hã? Não assim. Vamos ler de novo, 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Sim ou não? Então, para que Deus enviou seu Filho? Para resgatar. Para resgatar quem? Aqueles que estavam debaixo do jugo da lei. Ora, a morte de Cristo, ou a encarnação de Cristo, visa resgatar-nos da lei. Esse é o ensinamento claro do Novo Testamento. E quando o Senhor então nos resgata da lei, olha o que diz, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Essa palavra adoção é uma palavra que no grego significa para que você alcance uma posição de filho. Essa questão da posição de filhos está em oposição à posição de escravo. Porque ainda que no passado houvesse servos autênticos de Deus, como Davi, por exemplo, como Isaías, Jeremias, como Daniel, quem mais? Elias, João Batista, o próprio João Batista, ainda que houvesse servos autênticos de Deus antes da vinda de Cristo, eles não tinham a posição de filhos. Eles viviam como escravos. Irmãos, já pararam para pensar essa situação? Pensem comigo. Quem é o personagem do Antigo Testamento que você mais admira? Me ajuda aí, alguém fala aí. Que você admira? Davi. Pois Davi, embora fosse o grande Davi, ele não tinha a posição de filho. Ele estava na posição de escravo, embora fosse um servo autêntico de Deus. Fale-me outro aí. Daniel. Daniel é uma figura extraordinária, porque é uma figura em que você, lendo a sua história, não vê nenhuma mácula na vida dele. É um homem totalmente perfeito, embora não fosse, mas a sua história registrada não deixa margem para você encontrar uma situação que causasse prejuízo. Mas a despeito de toda a sua integridade, Daniel estava na condição e na posição de escravo, ainda que fosse um servo autêntico de Deus. Qual foi o outro que disseram aqui? José. Moisés e José. Moisés, o grande legislador, o homem mais manso da terra. Homem extraordinário. Moisés, um homem extraordinário. Um servo de Deus, a ponto de o Novo Testamento dizer que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Entretanto,
Ele viveu no tempo da menoridade, no tempo dos rudimentos, e ele estava, portanto, na condição, na posição de escravo. José, outro homem íntegro. E não somente íntegro, mas um homem admirável por suas atitudes, capaz de perdoar e ministrar perdão aos seus irmãos. E não somente capaz de ministrar o perdão, mas de ter uma visão espiritual, como quem diz, tudo isso aconteceu por uma providência divina para que hoje pudéssemos ser salvos dessa fome. Um homem de visão, um homem de revelação, um homem de comunhão com Deus. Entretanto, viveu no tempo da menoridade e, portanto, escravo. Agora, fale um homem dos nossos dias. Um nome dos nossos dias. De hoje. Fale o seu nome, por favor. Natália. 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 Posso te falar uma coisa? Você gritou mais alto, você vai ter que ouvir agora. Você em nada se compara a esses homens que foram citados do Antigo Testamento. Se fôssemos levar em consideração as obras, você está anos-luz atrasados. Entretanto, você nasceu na plenitude do tempo. E você nasceu então no tempo em que Deus enviou seu Filho a fim de te resgatar desse peso da lei, dessa escravidão da lei. Você então vive o tempo da graça. Você tem a posição de filha de Deus. É a posição de filho. E porque você tem essa posição de filho, em razão da maturidade do tempo, olha o que é dito a respeito da Natália, versículos 5 e 6. Para resgatar a Natália, que estava sob a lei, a fim de que ela recebesse a adoção de filhos e, portanto, a posição, e porque sois filhos, enviou Deus ao seu coração o espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. Diga amém, Natália. Deus enviou ao seu coração o espírito do seu filho, que do seu espírito, do seu interior, o espírito do Filho de Deus clama, Abba, Pai. Você sabe por que quando a Natália ora, Deus olha para ela? E Deus se curva para ouvi-la? Sabe por quê? Porque no espírito dela, o próprio Filho amado do Pai clama, Pai. E o Pai diz, sim, meu filho. Versículo 7 diz, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Alcançou a posição de filho. Mas isso, amados, em nome de Jesus, observe, é em razão do tempo, vindo porém a plenitude do tempo, nós somos privilegiados. Somos extremamente privilegiados em termos nascido exatamente nesse tempo da graça, em que a lei já passou. E para tanto, para que nós entendamos essa verdade a respeito do tempo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai colocar, capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai falar acerca da lei. A lei enquanto tendo vindo antes da plenitude do tempo. Lógico, se na plenitude do tempo Deus nos resgatou da lei, então a lei é algo que só vai até esse momento da plenitude do tempo. O apóstolo Paulo vai falar-nos da lei em 3 aspectos. Primeiro, vai nos falar sobre a temporalidade da lei. Vai nos mostrar que a lei que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, ainda que tenha sido dado por Deus, ela tinha um tempo determinado para se esgotar, para findar-se. Então, o primeiro aspecto que vamos verificar em Gálatas é a temporalidade da lei. Segundo, ele vai nos mostrar o papel pedagógico da lei. Ele vai nos mostrar como que a lei desempenhou um papel pedagógico. E, por fim, ele vai nos mostrar a lei enquanto uma alegoria. Nesse sentido, a lei enquanto... Vamos lá, irmãos, atenta aí. A lei enquanto ao tempo, a lei enquanto o seu aspecto pedagógico, a lei enquanto alegoria, haveria de findar-se. Porque se é temporal, haveria de findar-se.
Se é pedagógico, haveria de chegar à maturidade. E se é simbólico, haveria de encontrar-se com a sua realidade. Esses 3 aspectos estão aqui. Abra sua Bíblia, capítulo 3, primeiro aspecto, a partir do versículo 15. O apóstolo Paulo vai explicar. Eu quero que os irmãos marquem na sua Bíblia que do capítulo 3 de Gálatas, versículo 15 ao 22, o apóstolo nos fala sobre a temporalidade da lei. Você vai chegar hoje à noite em casa e vai fazer a leitura dessa porção, porque eu não tenho como fazer a leitura agora com os irmãos, em razão do tempo. Não da plenitude do tempo, mas do tempo do relógio, que está passando ali agora. Ok, pessoal? Então veja, como é que o apóstolo Paulo explica teologicamente que a lei, ela teve um papel temporal dentro do propósito de Deus. Isto é, a lei, ela não se estende de eternidade a eternidade, como muitos pensam e assim ensinam. Não, a lei de Deus, ela existe desde o céu, quando tudo era perfeito, e aí depois continuou a existir no Éden, e existiu na época de Moisés, e existiu na época de Cristo, e existe hoje na era da igreja, e vai existir pela eternidade sem fim. Isso não é verdade. A Bíblia nos ensina, e o apóstolo Paulo categoricamente nos afirma que a lei, ela desempenhou um papel temporal. Observe, Gálatas capítulo 3, leia então comigo o versículo 16 que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, 17, atenção, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ora, foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Eu quero explicar para os irmãos como que Paulo, ele pensa a questão do tempo da lei. Olhem para mim por um momento. Imagine que, diz a Escritura no capítulo 3, versículo 17, 430 anos antes da lei. Considere comigo, 430 anos antes de Deus entregar a Moisés a lei no Monte Sinai. E portanto não havia ainda a lei. Porque de Adão até Moisés não havia ainda a lei. Romanos capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Antes de vir Moisés, a lei não havia. Tanto é que em João capítulo 1, versículo 16 diz: a lei veio por intermédio de Moisés. Então Paulo está argumentando e dizendo: antes que viesse a lei, exatamente 430 anos antes da lei, Deus apareceu a Abraão. Abraão, protótipo da fé, do pai da fé, aquele que representa todos os que haveriam de crer em Jesus Cristo, uma vez que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Deus apareceu a Abraão, disse: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Eu vou te abençoar grandemente. Por meio do teu descendente, eu abençoarei todas as famílias da terra. Falamos de Abraão hoje de manhã também um pouco, não foi? Naquele momento, Abraão, ele ouviu, diz a Bíblia, ele creu naquela verdade. Mas como sabemos que todo homem, ainda que creia, na sua natureza humana, ele desconfia. E ele desconfia porque ele pensa que o outro que está falando é tanto quanto ele que recebe a promessa. Porque o homem, ele não somente mente, como ele também pode se arrepender daquilo que prometeu. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus prometendo a Abraão, Abraão ficou assim pensando, né? Mas será que Deus vai mesmo me abençoar deste modo? Porque Deus não fez nenhum pacto com Abraão que fosse condicional. Deus não disse: olha, Abraão, se você fizer isso, eu farei aquilo outro. Não existe esse pacto de dependência, ou esse pacto condicional de Deus com Abraão. Deus diz a Abraão: eu certamente te abençoarei.
Quando lemos Hebreus no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele argumenta dizendo o seguinte: quando Deus prometeu a Abraão que ele seria herdeiro de suas promessas, vendo a fraqueza da fé de Abraão, Deus interveio com um juramento, dizendo: Abraão, eu juro por mim mesmo que eu certamente te abençoarei. Mas é onde vem aquela questão, aquele questionamento, aquela pergunta: e se eu? E se o fulano? E se o Beltrano? Quando fala de salvação, que você lê os textos bíblicos, você compreende que Jesus Cristo disse: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes conheço e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Só assim, poxa, mas que palavra forte. Jesus disse que jamais pereceremos eternamente. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aí você confia naquela palavra, mas em seguida vem aquele pensamento: e se eu fizer isso? E se acontecer isso comigo? Aí chegam aqueles que entraram lá na Galácia, né? São aqueles inimigos do evangelho, e dizem: se você fizer isso, aí infelizmente Deus não tem como cumprir a sua promessa. A promessa de Deus nesse caso seria condicional, mas não é isso que diz a Escritura. Quando Deus fez a promessa a Abraão, vendo Deus que Abraão ele era frágil na sua fé, disse: Abraão, eu vou te ajudar na sua fé. Eu disse: eu te abençoarei. Mas eu vejo que você fica um tanto desconfiado, como quem pensa assim: Deus fala assim, por que ele não me conhece direito? Quando ele me conhecer direitinho, que ele perceber que eu sou capaz de chegar no Egito e mentir acerca da minha mulher, dizendo ser minha irmã, com medo da morte, ele vai perceber que eu sou fraco, que eu minto muitas vezes, e vai querer retirar a sua promessa. Mas Deus, vendo a fraqueza de Abraão, falou: Abraão, eu vou te ajudar na sua fé, para que você creia absolutamente. Eu juro por mim mesmo. Porque Deus não tinha ninguém maior do que ele por quem jurar. Porque aquele que jura, jura por algo que é maior do que a si mesmo, não é isso mesmo? No caso, não tendo ninguém maior do que Deus, falou: não, eu juro por mim mesmo, eu certamente te abençoarei. E eu vou fazer um pacto com você. Aí você poderá depois ler Gênesis capítulo 15, quando nos mostra ali claramente, quando Deus fala: Abraão, coloca aqui os sacrifícios, pega aqui os animais, eu quero um cordeiro, eu quero uma cabra, eu quero umas rolinhas, partem todos eles no meio, colocam uma parte de um lado e uma parte do outro. Porque naquele tempo, quando alguém fazia um pacto com o outro, eles colocavam os animais sacrificados em duas partes, que representavam uma parte e a outra. E as duas partes do pacto, então, passeavam ali no meio daquele sacrifício, como quem pactuava, como quem se comprometia mutuamente para cumprir aquele pacto. Então Abraão pensou: Deus vai pactuar comigo. Deus pediu sacrifícios. Aí então Abraão pegou os animais, sacrificou, cortou ao meio, colocou uma parte de um lado, outra parte do outro, e ficou aguardando Deus vir, para ambos, Abraão e Deus, passarem no meio, para então selarem esse pacto que Deus havia feito. Mas a Bíblia diz que quando estava chegando a tardezinha, Deus colocou um profundo sono em Abraão. E Abraão simplesmente dormiu. Diz a Escritura que Deus passeou sozinho entre aquelas partes. Porque o pacto que Deus fazia com Abraão dependia tão somente de um. Isto é, dependia apenas de Deus e não de dois. Enquanto Deus se comprometia em cumprir a sua palavra para com Abraão, Abraão dormia. O que significa que essa promessa de Deus deve nos levar ao descanso. Se você confia nessa palavra de Deus, você tem essa fé absoluta, então, no que concerne à salvação, você tem que descansar. Você tem que dormir. E dizer todo dia: eu só posso agradecer ao Eterno, porque Ele me amou e me concedeu a sua salvação. Porque nada eu posso fazer para ganhá-la, nem para assegurá-la e nem para concluí-la. Deus já realizou a salvação a meu favor. De maneira então que 430 anos antes da lei, Deus havia concedido a promessa a Abraão, ou havia feito a promessa a Abraão gratuitamente. Abraão, olha, nada você terá que fazer, eu farei
tudo o que for necessário dentro desse pacto, você apenas vai herdar. Você apenas é o herdeiro. É isso que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16 e no versículo 17. Agora imagine que 430 anos depois desse pacto, Abraão já tinha morrido, Isaac, seu filho, já tinha morrido, Jacó, seu filho, já tinha morrido. Agora estava a descendência de Abraão lá no Monte Sinai. Deus o havia tirado do Egito, momento no qual Deus vai dar a lei ao povo de Israel. Agora pense comigo esse momento. 430 anos depois que Deus havia prometido gratuitamente a Abraão a herança, Deus agora fala assim: Moisés, aqui está a minha lei, diga ao povo que se eles cumprirem, eu darei a eles uma boa terra, e eles vão viver nessa boa terra e vão vencer todos os seus inimigos. Mas se eles guardarem a minha lei. Não parece que há uma contradição? Ou não? Como é que Deus diz: Abraão, eu abençoarei a tua descendência? Isso ele falou de maneira gratuita. Deus, nesse pacto, ele era o único responsável em cumprir a sua promessa. Nada se exigia de Abraão. E agora, 430 anos depois, Deus dá uma lei completamente condicional. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Essa música é antiga, ó. Essa música foi feita por Moisés. Essa música foi feita por Moisés. Deuteronômio 28, a letra está lá. Vai ter que pagar os direitos autorais para Moisés. Se atentamente ouvires, bendito sereis na terra. Bendito sereis. Vocês vão ficar com raiva dessa música. Não fique com raiva da música, não. Apenas não canta mais. E apenas não ouça mais. Para ter raiva da música. Para que raiva? Basta excluir das suas músicas. Houve outras músicas, mas que tenha mais compromisso com o Evangelho. Por que agora, 430 anos depois, Deus traz uma lei condicional? Essa é a grande pergunta. Estaria Deus mudando de ideia? Observe você o que diz no versículo 17. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer o quê? A promessa. Olha, uma aliança já anteriormente confirmada. Que aliança é essa? É a aliança de Deus com Abraão. A lei que veio 430 anos depois da aliança abraâmica, essa lei que exige, essa lei que ameaça, essa lei que impõe medo, não pode abrogar a promessa. Não pode desfazer a promessa. A promessa já fora dita por Deus, fora feita por Deus. Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender. Mas veio a lei depois como quem exige. Se fizer, se realizar, se trabalhar, se concretizar, se produzir, se obedecer. A Bíblia diz: a lei não pode desfazer a promessa. Aí vem a grande pergunta: então, qual é a razão? Por que Deus deu essa lei então? O versículo 19 responde. Pergunta e responde: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi o quê? Adicionada. Começa por aí. Diga assim: a lei foi adicionada. E, portanto, ela não estava. Se ela foi adicionada, não estava. A lei foi adicionada. Ou seja, em um dado momento, Deus insere a lei, adicionando-a ao projeto. A lei foi adicionada. Até quando? Olha na sua Bíblia. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar, resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Então a lei, ela foi adicionada até. Então o apóstolo Paulo explica, demonstrando-nos que não existe incoerência e não existe incompatibilidade entre a lei e a graça. A graça vista aqui no trato de Deus com Abraão. Abraão, eu te abençoarei gratuitamente,
porque eu quero, porque te amo, porque te escolhi, porque sou capaz, porque farei. Pronto. Isso é a graça de Deus. Mas a lei vem dizendo, exigindo. Paulo diz, não há contradição. Nenhuma contradição. A lei, ela foi adicionada apenas por um período de tempo. Começando em Moisés, indo até o descendente, indo até Cristo. Somente a lei tem vigência apenas entre Moisés e Cristo. Nem antes de Moisés e nem depois de Cristo. Você vive em que época? Antes da lei? Antes de Moisés? Você vive no tempo da lei? Você vive depois de Cristo? Se você vive depois de Cristo, então olhe na sua Bíblia, a lei não pode prevalecer sobre você. Não permita, portanto, que alguém, seja ele quem for, seja aqueles que, aos olhos humanos, eles detêm o poder, a sabedoria, o entendimento. Deus, ele não se deixa persuadir pela aparência, já dizia o apóstolo Paulo. Não permita que nenhuma pessoa que pareça ser de maior influência possa querer colocar sobre você um jugo da lei, essa teologia do medo, essa teologia da ameaça, essa teologia da barganha, essa teologia em que leva as pessoas a servirem a Deus com medo do inferno, com medo do demônio, com medo do sapo com a boca amarrada, com medo do mês de agosto, com medo de sexta-feira 13, com medo do pastor. Eu nunca vi uma coisa dessa. Como é que a ovelha pode ter medo do pastor? Porque o pastor amaldiçoa. O pastor evoca as maldições da lei. E ele chama de volta todos os gafanhotos comidos por João Batista. Como já dizia o poeta Tiago. Cadê o Tiago? Está aqui? Está aqui? Está lá dentro? O Tiago tem uma canção que ele diz que os gafanhotos da antiga aliança foram todos comidos por João Batista. Ele fala isso na canção dele. Eu falei, muito bem pensado. Porque uma vez que a lei, ela só vigora até João, então os gafanhotos só vão até aqui, né? Então, João Batista comeram os gafanhotos todos. Entretanto, hoje em dia, em plena era da graça, estão evocando e chamando o migrador, o cortador, o devorador, o afanador, o comedor para sua casa. E você tem aceitado, porque vive-se hoje em dia um tempo de profunda apostasia, porque as igrejas cristãs evangélicas, não diferentemente das igrejas da Galácia, está vivendo um evangelho pervertido, porque misturam lei e graça. Pastor, mas você não pode falar assim, você vai ofender as pessoas. Olha, eu não me preocupo com a aparência dos homens. E se eles têm alguma influência, isso também não me interessa. Eu estou apenas falando as palavras do apóstolo Paulo, está no capítulo 2. Não é que eu sou desaforado, é que eu costumo ser obediente às palavras de Deus. Eu reproduzo as palavras de Deus. E não é para ofender, é para libertar. Agora, que o povo tem um espírito de escravo, tem. Vai gostar de escravidão lá longe. Gosta do tronco e do chicote. Quanto mais o pastor ameaça, impõe medo, mais o indivíduo fica ali naquele jugo de escravidão. Meu querido, você já alcançou a posição de filho. Você já não é mais escravo. O tempo da lei já passou. Você precisa assumir a sua posição de livre. Até porque a lei não somente passou em razão do tempo, mas ela também passou porque ela já cumpriu o seu papel pedagógico. É o que o apóstolo Paulo explica em Gálatas 3, 23 em diante. Leia na sua Bíblia. Mas antes que viesse a fé, olha que coisa interessante, mas antes que viesse o quê? Ora, mas e não havia outrora a fé? Sim ou não? Havia fé ou não havia fé? Havia ou não havia? Havia. E se havia a fé, por que se diz antes que viesse a fé? Aqui não está perguntando se havia fé. Ele diz antes que viesse a fé.
Esse a fé quer dizer essa verdade neotestamentária que é o próprio Filho de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, crucificado para resgatar os que estavam debaixo da lei. Antes que viesse essa verdade em realidade, antes de Cristo, o que é dito? Estávamos. Quantos podem declarar estávamos? Talvez tenha uma meia dúzia que possa dizer, não, ainda estou, pastor. Ainda continuo. Mas você continua porque você quer. Talvez porque seu coração seja um tanto ganancioso e deseja ganhar algum dinheirinho. Pastor, não posso largar minhas campanhas porque é lá que eu faço uma barganhazinha e posso ganhar alguma coisa. Ou quem sabe você ainda está atrás de posição, de cargos. Porque quando o pastor percebe que a ovelha está a fim de sair do aprisco para viver os pastos verdejantes, quando o pastor, para não dizer mercenário, porque Jesus disse em João 10, mercenário, ele disse, vá brigar com ele, não comigo. Quando ele vê que a ovelha já está olhando pela porteira, ali tem umas gramas verdinhas, aqui fede, aqui é pequeno, o curral é escuro, é úmido e fede a xixi e a cocô de ovelha. E as ovelhas ficam ralando uma na outra, porque é estreito o curral, pisa no pé da outra, fica passando focinho na outra, porque é tudo apertadinho. Aí a ovelha olha lá na frente e fala, rapaz, mas tem uns pastos ali bons, viu? Aí vê só 4 ovelhas, 5 ovelhas pastando, aqueles pastos verdejantes, aquelas gramas bonitas, aquele rio que passa no meio da grama e a ovelha bebendo água. Não. Coisa mais linda. E a ovelha que presa no curral, o pastor passa e dá uma cajadada na cabeça dela. Você precisa aprender. E se você falar alguma coisa, ainda manda os gafanhotos te comer. Não é assim? E ela fica olhando aqueles pastos. Quando o pastor percebe essa ovelha, está enxergando os pastos, e ela já começa a ouvir, ainda que um pouquinho distante, a voz do pastor dizendo, você um dia entrou pela porta, deve agora sair pela mesma porta, a fim de encontrar pastagens, porque Jesus falou, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e achará. Um dia você entrou no curral por Cristo, mas o convite é, você tem que sair pela mesma porta que é Cristo, para encontrar liberdade em Cristo, e encontrar pastos verdejantes. Aí quando o pastor começa a perceber que a ovelhinha já está ouvindo de longe, a voz do pastor lhe chamando pelo nome, ele fica, essa ovelha está quase perdida, no sentido de que eu vou perdê-la para Jesus Cristo, eu vou perdê-la para o seu verdadeiro dono, porque um dia eu roubei para mim, me apropriei da ovelha que não é minha, por isso é dito que é ladrão, e agora fica ali tomando a lã da ovelha, por isso é dito que está matando, e está tomando aquela ovelha que é de Cristo, portanto, é ladrão, roubador e destruidor. Quando o pastor, para não dizer mercenário, observa que a ovelhinha está para escapar, aí ele fala assim, vem cá ovelhinha, vou te fazer líder de 12 ovelhas. Vou te constituir líder de 12 ovelhas, você vai montar uma célula com 12 ovelhas, você vai mandar das 12 ovelhas. Aí a ovelha pega e começa a embaçar a vista, não vê mais pasto nenhum, porque ela quer o cargo dela. Que tolice! Ó, a partir de hoje você vai ser presidente dos banheiros. Vai ficar lá na portaria do banheiro para poder coordenar a entrada e saída das ovelhas. A pessoa estava quase indo para os pastos verdejantes, mas de repente veio uma proposta de ser presidente dos banheiros. Acabou tudo. Não quer mais os pastos. Quer ser porteiro de banheiro. Pastor Renato, quando chegou aqui, trouxe uma história aí de haver o terceiro vice-presidente da campanha do quilo. Vai entender isso. Mas desde que dê algum status, algum nome, o que você é? Não, eu sou o terceiro vice-presidente da campanha do quilo.
Tá bom. Por que eu vou sair do curral se eu sou o terceiro vice-presidente da campanha do quilo? Eu me recordo uma certa ocasião que nós pregando para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Nessa época até o Gilson foi liberto nessa ocasião do curral. Lembra, Gilson? Estava num curral pequenininho. Aí o Gilson foi liberto. Aí tinha uma pessoa que na ocasião estava estudando com a gente. Sabe qual foi o desfecho? Ele falou assim: entendi tudo. Maravilha. Tudo verdade. Não se pode contestar. Entretanto, eu sou vice-líder de louvor. Não tenho condições de assumir isso, essa verdade. Ele disse: fiquei tanto tempo esperando para ser o vice-líder. E agora que eu sou o vice-líder, eu vou sair? Ah, presta atenção, pastor. Eu falei: você está certo. Você está certo. Jesus Cristo não vale tanto assim. É melhor ser vice-líder do louvor. Jesus Cristo é coisa de velho e doente. Está morrendo. Você vê que vai morrer, aí você corre para os braços dele. Agora você é novo, jovem, cheio de vida. Vice-líder do louvor. Para que você quer Jesus? Não, pastor, não é isso não. Eu falei: se não é isso, é o quê? É lógico que de fato não é isso. O problema é que Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura, a sua herança, por um prato de lentilhas. Ou numa linguagem bem popular, por um mingau de aveia. Ralo ainda. Pelo macarrão instantâneo miojo. Ou pode ser Renata também. Não tem problema nenhum. Enfim. Versículo 23. Mas antes que viesse a fé. Antes que viesse a fé. Você tem que ler esse versículo uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Porque aqui está falando do tempo. Antes da plenitude do tempo. Os homens eram servos, escravos. Não tinha posição de filhos. Antes que viesse a fé. Olha como está falando de uma questão dispensacional. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então qual era o papel da lei? Estávamos sob a tutela da lei. A tutela como um aio, como um tutor, como um pedagogo, como um escravo que pega na mão do filho e fala: olha, eu vou segurar você, eu vou ensinar você, eu vou preservar você, eu vou guardar você, até que você fique maduro. E aí então, a lei pegou na mão dos homens e foi conduzindo. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, sob a guarda da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de manifestar-se. Quando Cristo chegou, vindo à plenitude do tempo que Jesus Cristo chegou, a lei nos entregou a Cristo. E portanto ela cumpriu o seu papel pedagógico, de ensinar simbolicamente acerca de Cristo, de ensinar simbolicamente acerca da verdade. Versículo 24 do capítulo 3. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Quem era aqui o aio? Vindo, porém, a fé, não mais permanecemos subordinados à lei. Que carta maravilhosa. Não é sem razão que ela é conhecida como sendo a carta de independência do povo de Deus. Uma carta que fala dessa liberdade e dessa libertação. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, tratando-se do tempo da lei, vindo à plenitude, a lei se esgota. Tratando-se da lei enquanto um pedagogo, ela cumprindo o seu papel pedagógico, a pessoa atingindo então esse tempo de maioridade, a lei cumpre o seu papel, não mais vigora. E tratando então da lei enquanto metáfora, está aqui no capítulo 4, a partir do versículo 21, e essa é a parte mais forte, porque o apóstolo Paulo aqui, ele recebeu uma profunda revelação de Deus. Ele vai demonstrar a questão da lei
como ela é representada na experiência de Abraão. Olha na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 21 em diante, ele diz assim: dizei-me vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Em outras palavras, você que é da lei, que gosta da lei, que é seguidor da lei, que é defensor da lei, que quer a lei, não quer se apartar da lei. Se você gosta tanto da lei e quer tanto a lei, por que você não ouve o que a lei diz? Em outras palavras, povo, a própria lei a quem você tanto admira e persegue, no sentido de tê-la consigo, ela nos ensina que ela era apenas simbólica, ela própria se ensina a si mesma. Ela explica acerca de si mesma. Versículo 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre segundo a promessa. Versículo 24, olhe na sua Bíblia. Estas coisas são alegóricas. Que coisas que são alegóricas? O que ele diz no 22, Abraão teve quantos filhos? 2 filhos. Como se chamava o primeiro filho? Ismael. Como se chamava o segundo filho? Isaque. Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava. Ismael, filho de quem? Filho de Agar, a escrava. E teve também um filho chamado Isaque, filho da mulher dele, da sua esposa, da livre, Isaque. Depois que Abraão circuncidou, logo Abraão se sentiu todo entusiasmado, né? E de repente ele olhou para Sara, aquela velhinha, e falou assim: ô velhinha, hein? Você está inteira, velhinha. Ele falou assim: ah, para com isso, Abraão, depois de tanto tempo. E aí Abraão de repente ficou ali cheio da unção. E eles tiveram uma noite tremenda. Tinha muitos anos que eles não sabiam o que era aquilo. Deus capacitou Abraão de tal maneira. Deus manifestou-se em Abraão como o Deus que ressuscita os mortos. E não é nenhuma piada, está lá em Romanos capítulo 4. E Sara, que não podia ter filhos porque era estéril, Deus manifestou-se nela como o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Então, para produzir esse filho da graça, esse fruto da graça, Abraão nada podia dar. E Sara em nada podia contribuir. Ambos tinham que estar completamente destituídos de qualquer força, de qualquer capacidade, de qualquer vigor. Quando Abraão pegou Sara daquele jeito e concebeu, ali era a operação do poder de Deus nele e nela. O que significa que a graça de Deus não nos exime de produzir frutos para Deus. Só que Deus não quer Ismael, Deus quer Isaque. Isto é, Deus não quer o que você pode produzir. Deus quer de você aquilo que Ele, pelo seu poder, produz em nós, usando-nos como mero instrumento dEle. Ele quer aquilo que é dEle, aquilo que Ele mesmo nos dá. Ele nos concede para que nós possamos devolver a Ele o que é dEle. Por isso é dito, o fruto do Espírito. Ninguém é capaz de si mesmo dar a Deus o fruto do Espírito. Quem é capaz de si mesmo dar a Deus o fruto do Espírito? Pastor, o homem não pode fazer? Não pode. Não pode por uma simples razão, porque você não tem capacidade para isso. Quer ver uma coisa? Quem é capaz de dar amor a Deus? Amor. Ah, pastor, eu amo, Suzano, sabe o tanto que eu amo. Esse amor seu é um amor caído, um amor político, que tem os seus limites. E quando você menos esperar numa circunstância, você começa a blasfemar. E começa a murmurar. E quer logo abandonar o caminho. O amor do ser humano pelo outro é um amor condicional. Olhe para o casamento. Começa num fogo danado. Não quer se largar num calor desse que está em Brasília. O casalzinho está lá agarrado. É muito amor. Mas e o suor correndo, aquele suor grudado, aquela coisa. Eles estão lá agarrados. Aí com o tempo, estão brigando, estão divorciados.
estão odiando um ao outro. Cadê o amor? O amor humano é passageiro. O amor de Deus é aquele que está em 1 Coríntios 13. Não se ufana. Ele não se ressente do mal. Não busca seus próprios interesses. Tudo crê, tudo perdoa, tudo espera. É paciente, é benigno. Não se ufana. Não se alegra com a injustiça. E esse amor não existe no ser humano. Então você não pode dar a Deus o que Ele pede de você. Agora o Espírito pode produzir em você amor. É o fruto do Espírito. Paciência. Enfim, então Abraão teve 2 filhos. Só que o primeiro filho, Ismael, foi filho da escrava, filho da sua capacidade natural, daquilo que ele podia produzir. Ao passo que Isaque não. Isaque foi da sua própria esposa, da mulher que ele amava. Ambos, porém, velhinhos, incapazes, impotentes, desabilitados, acabados, destruídos, derrotados. Completamente derrotado. Como diz o irmão Nivaldo, derrota. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é a graça de Deus. Não queira ser poderoso. Não queira ser poderoso. Não é porque o crente, não. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você diz não posso, não consigo, como Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, a nossa suficiência vem de Deus. Não que sejamos capazes sequer de pensar alguma coisa. Nem de pensar somos capazes. Porque a nossa suficiência vem de Deus. 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O filho da escrava é o quê? Escravo. E o filho da livre é o quê? É livre. E aí o apóstolo Paulo diz, estas coisas são alegóricas. Ou seja, essas coisas são simbólicas. Elas representam algo. E ele continua então no versículo 25 dizendo, vamos ler o 24, né? Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Você já ouviu falar sobre 2 alianças? Você é cristão há quanto tempo? Não te ensinaram sobre as alianças de Deus? São 2 alianças que nos são legadas aqui como 2 testamentos. Antigo Testamento é a aliança do Sinai. Novo Testamento é a aliança do Calvário. No Sinai, se um homem se aproximasse do monte, tocasse com o seu dedo, ele morreria. Mas é lógico, pastor, o homem é pecador. Mas diz a Bíblia, até um animal, se tocasse o monte, deveria morrer. E naquele momento do Monte Sinai, diz a Escritura, que houve densas trevas, e pôs-se limites em torno do monte, e os homens não podiam se aproximar. Não podiam se aproximar, porque Deus falava do meio da escuridão, do meio das trevas, da densa nuvem, e aquele falar impunha tanto medo que o próprio Moisés disse, eu estou aterrorizado. Eu estou aterrorizado. O medo de morrer, porque as palavras de Deus diziam, se você fizer, se você realizar, se você obedecer, porque se você não obedecer, as maldições da lei recairão sobre a sua cabeça. Se eu estivesse lá, eu teria morrido. Com o entendimento que eu tenho hoje, que eu não sou capaz, que eu não consigo. Essa foi a aliança do Sinai, a aliança da lei. Mas a Bíblia fala de uma outra aliança, que é a aliança do Calvário. E nesse Monte Calvário não houve trevas cobrindo o monte, nem densa nuvem. Não havia medo. Pelo contrário, os homens estavam em cima do monte. Mesmo os transgressores e que matavam a Cristo, em cima do monte. E ao pé da cruz estava João, tinha Maria e as Marias todas ali em torno da cruz. E diz a Bíblia que aquele Monte Calvário,
que é o símbolo da nova aliança, da segunda aliança, que é o Novo Testamento, que é a aliança da graça, que é a aliança abraâmica que precedeu a aliança da lei, que foi concretizada e realizada aqui no Calvário, quando Cristo morria, é dito: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Pelo contrário, estava concedendo-lhes a palavra da reconciliação. Qual é a diferença do monte de Moisés para o monte Calvário? Lá estava Deus, aqui estava Deus. E onde está a diferença? É que aqui estava Cristo, homem, crucificado, que atraiu para si todo o juízo de Deus. De maneira que diz a Escritura, capítulo 4, versículo 25, ora Agar é o monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Diga para ele: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como Isaque. Fruto da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus. Ah, pastor, tudo bem, mas por via das dúvidas, eu vou ficar com as duas coisas. Vou ficar com a lei e vou ficar com Cristo. Porque por via das dúvidas, se Cristo der errado, eu estou seguro na lei, né? Versículo 29. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nascera segundo o Espírito, assim também agora. Isso porque a Bíblia diz que quando Isaque desmamou, ele já era um rapazinho bem grandinho, porque ele mamou bastante. É dito que Abraão deu um grande banquete para comemorar o desmame de Isaque, que ele alcançou uma certa maturidade, crescimento. E então Ismael ficou de longe olhando. Ih, mamou até agora, olha o teu tamanho. Ficou zombando dele, perseguindo. De modo que Sara falou assim: Abraão, você não está vendo o que Ismael está fazendo? Está zombando de nosso filho Isaque. Abraão, disse Sara, pega essa escrava e o seu filho e manda embora de casa agora. Não parece uma coisa muito forte isso? Mas gente, que maldade é essa? A Bíblia não foi escrita para você ficar com dó de ninguém, nem... A Bíblia nos traz todos esses episódios para representar coisas espirituais. De modo que é dito aqui no capítulo 4, versículo 30. Contudo, o que diz a Escritura? Não é o que diz o pastor Alexandre, não é o que diz o De Volta à Palavra, não é o que diz o fulano ou beltrano ou ciclano, é o que diz a Escritura. Lança fora a escrava e seu filho. Quem é a escrava? Mas ela representa a aliança isto é, a aliança da lei. O que a Escritura diz? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O intuito dessas ministrações, essas ministrações visam a um convite a todos vocês que estão ouvindo e recebendo essas mensagens. Que nós, urgentemente, assumamos a nossa posição de filhos. Assumamos nossa posição de herdeiros. E como tais,
possamos viver na graça, sendo filhos de Abraão, como Isaac, filhos da graça, filhos da misericórdia, filhos da bondade, filhos do poder de Deus. Eu sei que isso é um tanto complicado nos dias de hoje, haja vista que impera no mundo cristão evangélico um espírito muito forte que procura amarrar as pessoas no regime da lei. Isso é uma questão cultural. Se você sair daqui hoje e ligar para alguém e falar assim, olha, eu ouvi uma mensagem, pensa numa palavra maravilhosa e eu descobri que nós não precisamos mais da lei para nada. A pessoa que não ouviu essa palavra vai dizer para você, você está maluco, você está louco. E se você insistir em viver essa palavra da graça, você vai acarretar vários problemas para você. Primeiro, o pastor da sua igreja vai tentar te convencer do contrário. Se você insistir, ele vai te isolar. Se você continuar insistindo, ele vai fazer com que a igreja toda te isole, você fique dentro daquele rebanho como um verdadeiro estranho. E se você insistir, você será expulso da sinagoga, expulso do curral. E aí você vai perceber que se cumpre cabalmente o que está dito. Como outrora, o que nascera segundo a carne, os da lei, perseguia o que nascera segundo o Espírito, os da fé, assim também agora. É deste modo. Você quer ser perseguido como foi Isaac? Você quer ser caçoado? Caçoado foi boa, né? Você quer ser zombado, escarnecido, ridicularizado por Ismael? Então, lance-se na graça de Deus. E vão zombar de você. Entretanto, você estará na posição de filho, de herdeiro, sabendo que os da lei não herdarão as promessas juntamente com os filhos da graça. Porque essa herança, ela só pode ser recebida unicamente na graça de Deus. Amém?